Eu estou muito animado nessa noite. Eu vou pedir para que você abra a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 3. Eu vou pedir para os irmãos pelo menos 30 minutos, amém? Você pode ficar junto comigo pelo menos em 30 minutos, amém? Não se distrai. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela: não fala comigo, só se for Deus falando. Eu quero ouvir só Ele agora, amém? Nós começamos uma série chamada Mudança. Vocês estão me ouvindo bem? Quem tem sido tremendamente abençoado com essa série? Uau, uau. Na primeira mensagem dessa série chamada Mudança, nós falamos sobre a necessidade dos confrontos, do entendimento a respeito dos confrontos, para que nós pudéssemos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. A necessidade do confronto para que nós pudéssemos viver uma mudança genuína, uma transformação genuína. Você lembra? Eu me lembro que dessa plataforma nós dizemos que a primeira mensagem de Jesus, a primeira vez que Ele apareceu ao mundo, a primeira vez que Ele teve a oportunidade de compartilhar do seu propósito, Ele não disse eu te amo, Ele disse eu te mudo. Uau! A primeira mensagem do Cristo não foi eu te amo. A primeira mensagem de Jesus foi eu te mudo. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de meu Pai. Quantos estavam aqui nessa mensagem? Levanta a mão você que estava. Irmão, se você voltou é porque você é crente. Eu confesso para vocês que eu fiquei preocupado daquilo que foi liberado, daquilo que foi declarado dessa plataforma. Se você voltou, meu amigo, ninguém mais te segura. Ninguém mais te para. Na semana passada, a pastora Eliane pregou de forma linda, brilhante, falando sobre a necessidade que nós devemos ter no nosso coração de nos desvencilharmos do nosso passado. E ela ilustrou trazendo as caixas. Vocês lembram das caixas? Aí naquelas caixas tinha aquilo que é lixo, fica no... E ela continuou discorrendo e falou que nesse processo de mudança algumas coisas nós precisamos levar. Tem aquelas que são essenciais, mas também tem aquelas que são frágeis. E aquelas que são frágeis, nesse nosso processo de transição, nesse nosso processo de mudança, nós devemos levar nos braços a nossa família, os nossos filhos, a nossa fé. Você lembra disso? E hoje, na nossa terceira mensagem dessa série chamada Mudança, eu prometo para os irmãos que eu vou pegar leve. Vocês estão gostando, né? Eita Jesus. O título da mensagem de hoje é bem sugestivo e se chama Rupturas. Repete comigo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Já tem gente sofrendo até de falar. A verdade, irmãos, é que na nossa vida algumas rupturas serão indispensáveis. Na nossa jornada de fé, alguns cortes na carne precisarão de ser feitos. Aliás, corte na carne é uma expressão muito utilizada junto ao mercado, junto ao comércio, junto às empresas. Corte na carne significa que eu preciso fazer alguns ajustes, significa que eu preciso fazer algumas mudanças, significa que eu preciso fazer alguns alinhamentos, significa que eu preciso fazer algumas rupturas. E é sobre esse tema que nós vamos conversar nessa noite, sobre rupturas, sobre divisão, sobre separação, sobre alinhamento, sobre cortes. Irmão, no nome de Jesus, se você abrir o coração, se você estiver acessível, se você estiver disponível, hoje você vai receber a mudança que tanto você precisa para viver aquilo que Deus tem para a tua vida, no nome de Jesus, aleluia. A verdade, irmão, é que ninguém acorda feliz, ninguém acorda contente, ninguém acorda alegre com uma ruptura que precisa fazer. Sabe por quê? Porque rupturas doem, rupturas deixam manchas, rupturas deixam marcas, rupturas deixam cicatrizes, e rupturas deixam cicatrizes porque alguma coisa quebra, alguma coisa rompe, alguma coisa muda, alguma coisa transforma.
Alguma coisa vai para um ambiente de ruptura. Posso te dizer algo nessa noite no nome de Jesus? Tem coisas na nossa vida que precisam doer para poder sarar. Comecei a pregar. Já faz 3 finais de semana que nós temos pregado sobre mudança. E eu te pergunto, não me responde, guarda para você a resposta. Tem doído alguma coisa dentro de você? Se está doendo, é porque está sarando. Se você está sendo sacudido por dentro, é porque alguma coisa está acontecendo, uma transformação, uma metamorfose, uma metanoia está acontecendo dentro de você. Irmão, no nome de Jesus, nós temos nas nossas mãos um recurso impressionante da parte de Deus, que é a sua palavra. Uma palavra que é capaz de gerar ruptura. Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai dizer que a palavra de Deus, vem comigo, não me deixa, pelo amor de Deus, você está aí? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma, espírito, juntas e medula, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Deixa eu te dizer algo no nome de Jesus. Ei, não há a menor possibilidade de você abrir essa palavra e essa palavra não gerar uma ruptura dentro de você. Eu não comecei a pregar ainda não, tá gente? Segura. Comecei a pregar ainda não. Não existe a menor possibilidade de você abrir essa palavra e essa palavra não te abrir. Só que quando ela te abre, ela te divide ao meio. E ela não só te divide ao meio, como ela te corta também. E ela não só te corta, como ela te avalia também. Como ela gera uma ruptura dentro de você também. Como ela muda a forma de você pensar também. Posso te dar um conselho? Posso te dar um conselho? Todas as vezes, fica atento. Todas as vezes que você abrir a palavra de Deus, ou todas as vezes que você sentar nesse lugar para ouvir a palavra de Deus, entenda, ela é viva e eficaz. Ela corta, ela divide, ela julga, ela avalia. Ei, a palavra de Deus é como um fogo consumidor. E eu continuo. A palavra de Deus é um martelo que esmiuça a pedra. A palavra de Deus é como um machado que está posto sobre a raiz. Eu vou parar por aqui. Eu falei para vocês que eu ia pegar leve, senão daqui a pouco você vai embora, amém? Deixa eu respirar. Deixa eu ficar mais em paz. O meu convite para você nessa noite é que todos nós juntos vivamos um ambiente de ruptura. Posso começar a pregar agora? O primeiro alicerce, uma primeira base que você e eu precisamos observar a respeito desse tema rupturas, é que nem tudo é sobre fazermos rupturas. E eu preciso estabelecer essa base. Você precisa ter esse entendimento, você precisa ter esse cuidado. Aliás, em todo momento em que nós estivermos pregando, eu vou vigiar muito no que eu vou te falar. Sabe por quê? Porque você pode confundir ruptura com rebelião. Você pode confundir ruptura com rebeldia. E a única coisa que você tem que romper na tua vida é tudo aquilo que se levanta para invalidar os propósitos de Deus sobre você. Tudo aquilo que se levanta para não te deixar ir. Tudo aquilo que se levanta para te prender. Tudo aquilo que se levanta para não deixar com que você seja pleno em Deus. Quanto a isso, você tem que romper. Você está comigo? Eu estou angustiado, ora por mim, pelo amor de Deus. Feita essa observação, eu preciso te levar algumas rupturas, fruto da orientação da palavra. Eu preciso te levar algumas rupturas, alguns sistemas que nós precisamos quebrar, algumas culturas que nós precisamos quebrar. Ei, alguns modelos que nós precisamos quebrar, alguns padrões que nós precisamos quebrar, direcionados pelo Espírito de forma sábia, para que possamos viver tudo aquilo que Deus tem para mim e para você.
para que possamos nos tornar aquilo que Deus quer que nos tornemos. E como pano de fundo, nós vamos caminhar um pouco na história de um homem que eu considero ser um referencial bíblico de alguém que viveu uma ruptura definitiva na sua vida, uma ruptura genuína na sua vida. Eu imagino que você já deva estar mais ou menos pensando em quem eu estou falando. Isso mesmo, nós estamos falando do apóstolo Paulo. Abre comigo no livro de Atos, capítulo 9. Atos capítulo 9. Aqui começa a transformação. Vem comigo, não me deixa, pelo amor de Deus. Aqui começa a transformação, começa a mudança, começa a ruptura desse homem chamado Paulo. Em uma estrada a caminho de Damasco, ele teve um encontro que o mudou definitivamente, mudou a sua história, mudou a sua vida. E quando nós falamos sobre vida, é a forma de pensar, é a forma de enxergar, pensamentos, posicionamentos. Para melhor te situar, antes de lermos o texto, deixa eu te falar um pouquinho a respeito da biografia desse homem. Deixa eu te falar um pouquinho a respeito do currículo desse homem. Para você, talvez que não saiba, o apóstolo Paulo era um homem que tinha a missão de caçar todo aquele que se considerava cristão, todo aquele que dissera ser cristão. O apóstolo Paulo, ele entrava nas casas, ele perseguia os cristãos, ele prendia os cristãos, ele sentenciava os cristãos, sentenciava à morte os cristãos. Essa era a história do apóstolo Paulo. Talvez você não saiba disso, mas o apóstolo Paulo, ele tinha dupla cidadania. Vem comigo. Ele tinha cidadania judaica por uma questão biológica, porque os seus pais eram judeus, mas ele também tinha cidadania romana, porque nasceu em território romano. Não termina por aí. O apóstolo Paulo, ele foi criado na fé judaica, sendo aluno de um dos homens mais importantes, mais cultos da época, Gamaliel. Não termina por aí. O apóstolo Paulo, ele era rico em conhecimento. Ele tinha um vasto conhecimento dentro da cultura secular, dentro das artes, da ciência. Talvez você não saiba disso, mas muitas vezes, em viagens que o apóstolo Paulo fez, em uma delas a Atenas, ele vai citar um filósofo, o filósofo Horácio, ao dizer: em Cristo nos movemos, em Cristo vivemos e em Cristo existimos. Esse era o apóstolo Paulo, mas não termina por aí. Ele também pertencia, ele compunha a corte, o sinédrio. Ele tinha uma posição de destaque. O apóstolo Paulo, ele tinha uma posição de privilégio. Ele era membro do sinédrio. E fazendo aqui, eu quero apenas a grosso modo, só para que você possa entender. Se nós fôssemos fazer um paralelo com os dias de hoje, era como se o apóstolo Paulo sentasse em uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal. Dentro da cultura judaica, disciplinava os judeus, a cultura judaica, a moral judaica, a ética judaica. Esse era o apóstolo Paulo. O pastor de vocês também é cultura, amém? Este homem, com todas essas credenciais, com todo esse currículo, com toda essa competência, com toda essa posição, um belo dia, diz a palavra, seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. A sequência da história muitos de vocês conhecem. Deus levanta Ananias. Ananias vai até Paulo, busca Paulo naquela estrada, leva ele para Damasco, ora sobre ele, e quando ora, escamas caem dos seus olhos e ele passa a ver. Ele é batizado no Espírito Santo, ele se levanta, ele se alimenta e logo começa a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Pastor,
Por que toda essa biografia? Pastor, por que toda essa história? Para que você possa entender quais rupturas aconteceram na vida de Paulo e que são necessárias e que precisam acontecer na minha e na sua vida. A história do apóstolo Paulo não é uma história ilustrativa, é um referencial de como nós devemos caminhar. Estou sentindo vocês tensos. Você está bem? Uma primeira ruptura que nós precisamos fazer e que é imprescindível na nossa vida, está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 19. Estou crucificado com Cristo, agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora no corpo, a vida que vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Sabe por que a nossa vida, escuta isso, crente, sabe por que a nossa vida não acontece? Sabe por que a nossa vida ela não gira, sobretudo dentro do reino de Deus? Eu vou falar. Posso falar? Eu vou falar. Porque nós estamos preocupados com títulos e com posições. Ele está falando. O único título que você tem que se preocupar é com o de filho, e esse título já te foi dado na cruz do Calvário, basta você crer. A única posição que você precisa ter diante dos homens é de que não é mais você que vive, mas Cristo vive em você. Quando você está em Cristo, vem comigo, você já está pleno. Quando você está em Cristo, você está pronto. Não se trata mais de título, não se trata mais de posição. Ei! Se trata de unção. Se trata da presença. Não adianta ter título, não adianta ter posição, se você não tem a presença. Não sei porque eu estou falando isso. O Espírito Santo sabe. Irmão, o que adianta você ser rei? O que adianta você ter a posição? O que adianta você ter o título, mas não ter a unção, não ter a presença? Saul, por exemplo, Saul tinha diante dos homens a posição, mas Davi tinha diante de Deus a filiação. Você está comigo? O que adianta você ter o título diante dos homens, a posição diante dos homens, mas não ter o reconhecimento diante dos céus? O que adianta? Irmão, escuta isso, meu Deus do céu, eu vou falar. Tem muita gente querendo virar pastor. E eu te ajudo, se você quiser, se for direcionamento de Deus, eu estou aqui para te ajudar. Mas ei, não te esqueça, a posição de pastor não é a posição de quem é servido. Você é chamado para ser pastor, para servir. Quando Deus te levanta, Ele não te levanta para ser servido, Ele te levanta para servir. Eu falo aqui para os meus pastores, a única vaidade, a única competição que tem que ter entre nós é quem primeiro vai pegar um balde cheio d'água e uma toalha e lavar os pés um do outro. A nossa competição é para quem ama mais. Eu te amo mais, eu te amo. A nossa competição é para quem ama mais. Sinto que os irmãos estão tensos. Você está comigo? O que adianta ter a posição diante dos homens, mas não ser reconhecido diante dos céus? Escuta o que o apóstolo Paulo vai falar sobre títulos. Escuta o que o apóstolo Paulo vai falar sobre posições. Escuta o que o apóstolo Paulo vai falar sobre currículos. Porque o currículo desse homem não era pequeno. Falta caracteres. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 4, olha o que o apóstolo Paulo vai falar sobre posições, meu Deus. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Ele está dizendo, eu poderia confiar no meu currículo, eu poderia confiar nos meus títulos, eu poderia confiar na minha biografia. Se alguém pensa que poderia confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele começa, fui circuncidado no 8º dia,
sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aí agora uma virada, agora há uma transformação, agora há uma ruptura. Mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, ele continua: considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas. E essas coisas que eu perdi, esses títulos que eu perdi, essa posição que eu perdi, as considero como esterco, as considero como lixo, por ter conhecido meu Deus, o meu Senhor, Cristo Jesus. Aleluia. Você poderia ajudar o irmão? Aleluia. Oh! Irmão, no nome de Jesus, rompe com esse sistema. Rompe com esse padrão, esse modelo de ter título, de ter posições. Isso não faz mais parte da tua vida. No reino de Deus, escuta isso: o maior serve o menor. No reino de Deus é melhor dar do que receber. No reino de Deus você tem que morrer para viver. Quebra esse sistema, rompe com esse padrão, rompe com essa cultura. Ei, eu vou falar. Eu estou me segurando, mas eu preciso falar. Ei, no céu, escuta bem, grava, pode gravar. No céu, eu vou ficar até aqui na frente. No céu, escuta o que eu vou dizer, não sai, não se levanta agora não. Se você for embora agora vai ficar estranho para você. No céu, não vai entrar calvinista. Calma que eu não terminei a frase, senão você vai embora. Senão você vai se levantar. No céu, não vai entrar arminianista. Estou falando sobre correntes. Deixa eu traduzir para ficar mais fácil para você. No céu, não vai entrar batista. No céu não vai entrar assembleano. No céu não vai entrar presbiteriano. No céu não vai entrar pentecostal. No céu só vai entrar filho. Sabe por quê? Porque o céu não reconhece denominações ou correntes. O céu só reconhece filiações. Agora você pode aplaudir. O único título que vai te dar acesso ao reino de Deus é o de filho. Ele vai olhar para você e você vai dizer: eu sou da Lagoinha. Ele vai dizer: não, isso não é o suficiente. Quero saber se você é filho. Porque se você é filho, entra para o gozo do teu Senhor, entra para o lugar do teu descanso, entra para a tua morada eterna. Ah, meu irmão, só comecei a pregar, tá? Segura. Rompe com esse sistema de títulos, com essa posição diante dos homens, com esse padrão. Irmão, será que você ainda não entendeu que em Deus Ele faz questão de levantar as coisas loucas para confundir as sábias? Você ainda não entendeu que Ele faz questão de levantar os que não são para que sejam? Você ainda não entendeu que Ele faz questão de levantar os fracos para confundir os fortes? Quebra com esse padrão, com esse modelo, com esse sistema. Você vai se machucar menos, você vai se ferir menos. Eu não ia entrar nesse texto, mas eu vou falar. Agora que vocês me deixaram falar. Você lembra de 1 Samuel capítulo 17? Você lembra do profeta Samuel? Deus estava tentando estabelecer uma ruptura. Aí Deus levanta o profeta e pede para o profeta ir a Belém, a casa de Jessé, para ungir um novo rei. O profeta ele não entende que estava havendo uma ruptura, está havendo uma mudança, está havendo uma transformação. Aí Deus olha para o profeta e fala: você não está entendendo? É momento de romper. Acabou o padrão, aquele modelo não serve mais, porque Saul só tem currículo, mas não tem caráter. Esse modelo não me serve mais. Aí o profeta vai à casa de Jessé em Belém. Aí ele chega na casa de Jessé em Belém. Aí o que é que acontece? Vem comigo, não me deixa não. Jessé apresenta o seu primeiro filho.
primeiro filho de Jessé chega. Samuel olha para aquele rapaz, um homem alto, bonito, forte, guerreiro. O profeta Samuel fala: Deus é esse, só pode ser esse. Ele é alto, ele é forte, ele é bonito, ele é capaz, ele é guerreiro, só pode ser esse. Aí no mesmo momento Deus olha, Deus fala com o profeta Samuel e diz: você não está entendendo, você ainda está com a cabeça lá no passado, você ainda não rompeu, você ainda está preso a um modelo, você ainda está preso a um padrão, você está ainda preso a uma cultura. Ei, o homem vê o exterior, mas eu olho para o coração. Samuel, naquele momento, começa a entender que Deus estava gerando uma ruptura. Aí o que acontece? Jessé começa a trazer, traz o segundo. E Jessé, deixa eu explicar um pouquinho mais para você. Meu Deus, eu preciso explicar. Talvez você não saiba disso, mas o profeta Samuel, ele carregava uma tríade. Ele naquele momento ele era profeta, sacerdote e juiz. E mais, o profeta Samuel não era só profeta, sacerdote e juiz, ele era o próprio templo, porque o templo de Deus tinha queimado. Então quando ele chegava, Deus chegava. Onde ele colocava os pés, o Senhor chegava junto com ele. Mas esse homem não entendeu que era tempo de romper. Ele queria ficar preso a Saul. E Deus dizendo: não, eu quero Davi. Jessé apresenta o segundo filho. Só que nesse momento, o profeta Samuel está com um chifre. Dentro do chifre existe um azeite. Eu não vou entrar no aspecto, no mérito aqui, para que você não se confunda. Mas o azeite não mexe, porque o azeite é Deus que dá, o azeite é Deus que derrama. Chega o segundo filho, o azeite não mexe. Ele está com o chifre, o azeite, mas o azeite não... Porque o azeite é a presença, o azeite é a unção. Chega o terceiro, não mexe. Chega o quarto, não mexe. Chega o quinto, não mexe. Chega o sexto, não mexe. Chega o sétimo. Aí quando chega o sétimo, provavelmente Samuel deva ter dito: só pode ser esse, 7, o número da perfeição. Aí Deus fala: não, Samuel, até isso eu vou quebrar. Até esse padrão eu vou quebrar hoje. Não é o sétimo, é o 8º. Samuel, você não está entendendo. É o que está lá no curral. É um menino de 16 anos que ninguém dá nada por ele. Eu quero ele, traz ele. Aí Samuel olha para Jessé e diz: ninguém vai comer nada hoje aqui. Ninguém vai sair dessa sala enquanto esse menino não chegar. Porque hoje o rei de Israel vai se levantar. Hoje nós vamos ungir um novo rei. Rupturas. É tempo de rupturas. Posso te dar um conselho? Não procura ser, procura estar em Deus. Eu vou continuar te dando conselho. Se você quiser receber, amém. Não procura os holofotes, procura o coração do Pai. Não procura as luzes, procura o interior do Pai. Quando é de Deus, Ele vai te encontrar lá no curral. Quando é do Senhor, Ele vai te encontrar num lugar inesperado. Sabe por quê? Porque Ele é especialista em fazer com que o fraco se levante para a honra e para a glória dEle. Você podia aplaudir o nome do Senhor. Rupturas. Uma outra ruptura que o apóstolo Paulo fez, e que é um padrão, que é um modelo para nós. Escuta uma coisa, meu amigo, está lá no livro de Filipenses, capítulo 13, versículo 13. Sabe por que eu estou falando, trazendo os versículos? Para você não pensar que é coisa da minha cabeça. Não é coisa da minha cabeça não, irmão. Uma coisa eu faço, diz o apóstolo Paulo: esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo não tinha como levar junto com ele o sinédrio. O sinédrio era composto por 70 homens. O apóstolo Paulo não podia levar esses homens, sabe por quê? Porque para o lugar que o apóstolo Paulo estava indo, a realidade era: viver é Cristo e morrer é lucro. Tem muita gente que não vai com você porque não está disposto a morrer. E eu não estou falando de uma morte física. Eu estou falando de uma renovação, uma revolução, uma ruptura espiritual. Quando o apóstolo Paulo fala sobre esqueceu, ficou para trás, o apóstolo Paulo está falando sobre coisas,
Mas o apóstolo Paulo também está falando sobre pessoas. A pastora Eliane, semana passada, falou sobre Ló. Irmão, Ló não tinha que ter ido com Abraão. O chamado de Deus foi para Abraão. Porque Abraão levou Ló, Abraão teve sérios prejuízos na sua jornada. Eu vou dizer, eu vou falar, ei, tem pessoas que não tem que ir com você. Aprenda a deixar ir. Aprenda a deixar ir embora. Você só vai viver uma nova história, você só vai viver um novo começo na sua vida quando você fizer as rupturas necessárias para entrar nesse novo tempo. O jovem rico chega diante do próprio Cristo e diz: eu quero te seguir. Jesus olha para aquele homem e diz: vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. Sabe o que acontece? O jovem rico sai do grupo da igreja. Tem pessoas que não tem que ir com você para onde você está indo. Sabe por quê? Porque elas não estão prontas ou dispostas a tomar a mesma atitude que você tomou, a ter o mesmo posicionamento que você teve, a ter a mesma decisão. Ah, irmão, no nome de Jesus, realmente você acha que Deus amava menos Saul do que o profeta Samuel? Claro que não. O profeta queria, de alguma forma, não queria romper, porque tinha um certo apreço por Saul. E, irmão, no nome de Jesus, Deus amava muito mais o Saul do que o próprio profeta. Mas era tempo de fazer uma ruptura. E a ruptura que Deus queria fazer, Saul não estava disposto a viver. Eu não sei com quem eu estou falando, mas eu estou falando umas coisas aqui que não tá no script. Pega, meu amigo, pega, porque Deus está falando ao teu coração. O próprio Deus, Ele vai dizer, Lucas capítulo 9, versículo 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma, perder a sua vida? Irmão, o tempo todo as pessoas chegavam diante de Jesus e Ele propunha rupturas. O evangelho é feito de provocações. Você precisa mudar, você precisa viver uma transformação, você precisa se permitir viver uma metanoia, uma metamorfose. E é isso que o evangelho nos propõe todo dia. Muda, rompa. Você lembra quando Jesus pediu para que os discípulos fossem de 2 em 2 e entrassem nas casas e compartilhassem aquilo que eles carregavam? Você lembra o que Jesus falou para eles? Vocês vão entrando de casa em casa, compartilhe a vida que está dentro de vocês, mas aqueles que não receberem vocês, não receberam a mim, batam as sandálias, batam o pó das sandálias e saiam daquele lugar. Sigam o caminho de vocês. Tem gente que não tem que ir para o lugar que você está indo. Entenda. Nós precisamos aprender a romper com tudo aquilo que nos agarra, com tudo aquilo que nos prende, com tudo aquilo que não nos deixa ir. Ei! Nós precisamos aprender a romper com essa areia movediça que nos lança para baixo e que não nos deixa subir, submergir. Nós precisamos aprender a romper com o passado. Quando o apóstolo Paulo ele fala, uma coisa eu sei, eu esqueço daquilo que eu vivi, é porque o apóstolo Paulo sabia que se ele não rompesse com o passado, ele não viveria um futuro lindo que Deus tinha para ele. O que acontece é que nós queremos dar o jeitinho brasileiro. Nós queremos pegar o nosso passado e carregar o nosso passado conosco para o futuro que Deus tem para nós. Só que para esse lugar que Deus está te chamando, o passado não pode vir junto. Para de carregar pessoas e coisas, irmão. Aprenda a deixar ir. Tem coisas e pessoas que não precisam ir e que não devem ir para o lugar que você está indo. Não é porque Deus as ama menos ou porque você as ama menos, é que elas não estão dispostas a decidir, a se posicionar.
Eu preciso vigiar em tudo que eu falo aqui para você não confundir as coisas, amém? Aliás, eu até faço uma observação, preste atenção. Você não pegou nada da pregação, pega só essa parte. Porque depois você pode colocar na minha conta. Depois você vai dizer que foi o pastor que disse. Você que está casado aí, não vai chegar em casa, vocês já estão rindo, né? Não vai chegar em casa e olhar para a esposa, ou a esposa olhar para o marido e dizer: olha, eu recebi uma revelação nessa noite. Eu recebi uma revelação nessa noite que eu tenho que romper. Ruptura. Casamento, ó. Faz isso não, irmão. Casamento não é lugar de ruptura. Casamento é lugar de restauração. Repete comigo: ruptura. Diz assim comigo: uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Eu esqueço o que ficou no meu passado e avanço para o meu futuro. E avanço para o meu futuro. E avanço para o meu futuro. Com os olhos no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Aleluia. Eu já estou terminando, amém? Amém? Você quer que eu termine? Uma outra ruptura que nós precisamos fazer, e que o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar em carta aos Romanos, e eu preciso te fazer umas perguntas. Você vai me responder agora, você vai pregar junto comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Senhor, Ele faz acepção de pessoas, sim ou não? Sim ou não? Não. O Senhor Ele não faz acepção de pessoas. Mas deixa eu te fazer uma segunda pergunta. Já sabemos que o Senhor não faz acepção de pessoas, mas eu te pergunto, Ele avalia comportamentos? Então nós temos uma máxima aqui. Nós temos um Deus que não faz acepção de pessoas, mas um Deus que faz o quê? Avalia comportamentos. Sabe por quê nós não recebemos aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e agradável da parte de Deus? Por mais que tenhamos dito sim dessa plataforma, por mais que Deus não faça acepção de pessoas, porque você e eu não estamos dispostos a mudar o nosso comportamento. Não olha para a pessoa que está do teu lado. Deixa eu te provar, porque daqui a pouco é coisa da cabeça do pastor. O pastor está maluco nessa série. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar o que é bom, agradável e perfeito da parte de Deus. A experiência que me leva a provar aquilo que é bom, agradável e perfeito da parte de Deus é fruto de uma renovação, de uma transformação que afeta os meus sentidos e o meu comportamento. Sabe o que é que me deixa mais enlouquecido? É que as pessoas dizem assim: a igreja da parede preta, a igreja que tem uma porta larga. Irmão, no nome de Jesus, eu queria que essas pessoas estivessem aqui na frente. Nessa igreja não se trata de poder tudo, se trata de poder em todos. A igreja da porta larga, não, irmão. A gente está pregando a palavra aqui. Ninguém está de brincadeira aqui não. Ei, Deus precisa te mudar. Você quer viver tudo aquilo que Deus tem na tua vida? Então seja transformado. Se permita ser renovado. Muda a forma de pensar. Muda a maneira de agir. Muda o teu comportamento. Aleluia. A parede pode ser preta, mas a língua é carregada da palavra. Da palavra, da palavra, da palavra, da palavra. Irmão, aonde você está? Que evangelho Disneylândia é esse que você está vivendo? Que por dizer sim, você acha que já acabou, terminou? Não, não, irmão.
Quando você diz sim ao Senhor, prepare-se para viver rupturas. Rupturas, rupturas, rompimentos, mudanças, transformações. Deixa eu te explicar, talvez você não está entendendo ainda. Olha, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que traía, não trai mais. Efésios capítulo 4, versículo 22, eu não vou ler esse texto, é um texto imenso, lindo, poderoso, fica como tema de casa para vocês. Efésios capítulo 4, versículo 22, o apóstolo Paulo vai falar: olha, quanto à antiga maneira, a antiga forma de vocês viver, vocês viviam dessa maneira, mas agora é diferente. Ruptura. Irmão, no nome de Jesus, você precisa ter coragem de romper com tudo aquilo que não te deixa experimentar o que Deus tem para você, que é bom, que é perfeito, que é agradável. Irmão, tem coisas que não te pertencem mais. Tem coisas que agora, a partir dessa nova vida, são estranhas a você. Tem coisas que não podem mais fazer parte do teu cotidiano. Tem coisas que não podem estar mais no teu pensamento, no teu coração. Sabe por quê? Porque agora você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, pelo amor de Deus. Não, pastor, é que eu nasci com o fruto do pecado. Você até pode ter nascido com o fruto do pecado, mas pecar é uma decisão. Pecado não é uma sina. Pecado é uma escolha. Se você decidir no dia de hoje, não vou pecar, você não peca. Você está aí? Recebe essa palavra de um coração, de um pastor que te ama. E lembre-se, essa palavra, a semana toda sacudindo dentro de mim. Ela começou comigo. Você acha que eu estou pregando para você? Ela é minha, essa palavra é para mim também. Tem rupturas na minha vida que eu preciso fazer. Última característica, última ruptura que nós precisamos ter, e me vem muito no coração, justamente aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo. Irmão, quando nós olhamos para a história do apóstolo Paulo, quando nós vamos avaliar a biografia do apóstolo Paulo, como, com a ótica humana, como nós poderíamos imaginar que esse homem viveria uma nova história? Quando nós olhamos para a figura do apóstolo Paulo, para a biografia, para o currículo, para as posições, como nós poderíamos imaginar que esse homem viveria um novo começo? É o típico caso, quando nós olhamos, dizemos assim: não tem mais jeito, não há mais o que fazer, acabou para você, não tem mais jeito para você, porque eu sirvo a um Deus do impossível. O Deus do impossível. Eu sinto tanto de compartilhar com você. Pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre que ainda mama? Eu, todavia, não me esquecerei de você. Sabe por quê? Porque você está gravado na palma da minha mão. Sempre quando eu vejo você, eu vejo o teu nome. Há a possibilidade de você mudar, sim. Você pode viver uma nova história, sim. Você pode viver um novo começo, sim. Há uma ruptura da parte de Deus te esperando nessa noite, sim. Oh, aleluia, aleluia. Irmão, Deus, além de proporcionar um novo começo, Ele é especialista em virar o jogo. Aquele que perseguia, agora passa a ser perseguido. Aquele que prendia, encarcerava, agora está preso, encarcerado, mas não a homens, encarcerado a Cristo. O Senhor é especialista em nos dar uma nova história. O Senhor é especialista em nos dar um novo direcionamento, um novo destino. Entenda uma coisa no nome de Jesus. O Senhor é especialista no lugar da tua vergonha. Ele te enche de dupla honra.
O Senhor é especialista no lugar do teu choro. Ele te enche de risos. Ele é aquele que faz com que uma mãe estéril seja feliz e seja mãe de muitos filhos. Ele é aquele que faz com que o solitário habite em família. O nosso Deus é especialista em virar o jogo. Quando nós olhamos para a pessoa do apóstolo Paulo, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Daí você pode fazer uma leitura rápida e dizer, ele está falando só para os romanos. Não, ele está falando dele também. Ele está lembrando do que Deus fez na vida dele, da onde Deus o tirou, da lama que Deus o tirou, da mente que Deus transformou, do coração que Deus mexeu. O apóstolo Paulo é aquele que vai dizer que dos pecadores, Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O apóstolo Paulo sabia o que Deus fez na vida dele. Eu sei que Deus pode mudar a tua história, meu amigo, porque mudou a história de um homem como o apóstolo Paulo. Deus pode mudar a tua vida, Deus pode mudar os teus sonhos, Deus pode te dar um novo destino, Deus pode te dar um novo projeto, Deus pode mudar o teu coração, Deus pode mudar a tua casa, Deus pode transformar os teus filhos, Deus pode romper em você. Se coloca de pé, no nome de Jesus. Deus mudou a vida do apóstolo Paulo. E se Deus mudou a vida do apóstolo Paulo, Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa nesse salão. Há 23 anos o Senhor entrou na minha história. No meu caso, não foi a caminho de Damasco. No meu caso, foi a caminho da Paraíba. Naquela terra seca, uma fonte começou a jorrar, e a minha vida mudou definitivamente. Irmão, você não sabe de onde Deus me tirou. Você não sabe o que Ele fez comigo. Você não tem noção. Deus pode transformar a vida de qualquer um de nós. Nós só precisamos abrir o nosso coração. Nós só precisamos abrir a nossa mente. Ei, há um novo começo te esperando. Há uma nova história te aguardando. Você só precisa nessa noite fazer a ruptura necessária para acessar esse lugar que já está te esperando. E nesse lugar em que Deus está ali, você vai saber o que é ser verdadeiramente amado. Você vai saber o que é ser verdadeiramente aceito. Você vai saber o que é ser verdadeiramente cuidado. Você vai saber o que é ser verdadeiramente livre. Você vai saber o que é ser verdadeiramente pleno. Sabe o que é que você tem que fazer? Corra para Ele. Corra para Ele. Corra para Ele. Corra para esse lugar. Corra para o coração de Jesus. Corra para o centro da sua vontade. Corra para Ele. Oh! Aleluia! É um lugar sobre Jesus.